Olá, tudo bem? Vamos dar seguimento aí às nossas aulas. Vamos falar um pouco mais sobre o candlestick, que são as velas japonesas. Os candlestick, caso você não saiba, candle são velas, vem aí da cultura japonesa. Esse tipo de análise gráfica é utilizado na plantação de arroz, para fazer a cotação aí de arroz nos preços. Então, um japonês desenvolveu essa técnica. E um norte-americano a conheceu e começou a aplicar aí no mercado financeiro. E com o avanço da internet, com o avanço dos computadores, dos softwares, agora nós também podemos utilizar essa análise de preço para ver como que funciona a cotação do preço nos mais diversos ativos. E aqui nós temos, como você já conhece, os candle. O candle verde, ele é um candle de alta, a gente considera ele um candle de força comprador. Por que candle de força? A gente fala que é um candle de força porque o seu corpo, que é essa região aqui, ó, tudo isso daqui é o corpo do candle. A gente fala que ele é de força porque o corpo, ele é maior do que o pavio. Ele é bem maior que o pavio. O pavio é essa linha aqui de cima e essa linha aqui de baixo, pavio ou sombra. Ele é um candle de força por conta disso, por conta do tamanho do seu corpo ser maior que suas sombras, e ele é um candle positivo porque o fechamento está acima da abertura. Então, consideramos um candle positivo, um candle de força compradora, onde ele teve aqui um preço mínimo e teve aqui um preço máximo. O candle de força vendedor é esse daqui. Na configuração que vamos fazer, vamos deixar verde e vermelho. Você pode deixar de alguma outra cor, mas uma cor assim meio que padrão são verde e vermelho. No candle vermelho, se tem aqui a abertura, aqui em cima, nesse nível, e temos aqui o fechamento. O fechamento está abaixo da abertura. Se o fechamento está abaixo da abertura, nós consideramos isso um candle de força negativo. Por que um candle de força? Porque o corpo, ele é maior do que a sombra, do que o pavio. Ele também tem um preço aí de máxima e tem um preço mínimo também, com o seu fechamento abaixo da abertura e o corpo maior que o pavio. Então nós falamos que isso aqui é um candle de força vendedora. Se é um candle de força vendedora, nós estamos na expectativa que o preço, que o preço ele possa cair nos candles seguintes. E ao contrário, acontece no candle de força compradora. Quando acontece esse candle aqui, nós ficamos na expectativa que esse preço ele pode subir. Isso é o candle de força que nós vamos estar tratando aí ao decorrer do treinamento, nas aulas práticas. Candle de força compradora e o de venda. Dando continuidade, vamos falar um pouco mais sobre a sombra, sobre o pavio. E aqui, ó, nós temos outro exemplo de candle positivo e candle negativo. Repare aqui, ó, que o corpo desse candle, ele é pequeno em comparado com o pavio. A gente tem um pavio aqui em cima e tem esse pavio grande aqui embaixo. Esse candle, mesmo ele tendo esse formato, ele também tem aqui, ó, aqui é a abertura dele, nesse nível é a abertura, aqui é o fechamento, aqui é a máxima do preço e aqui é a mínima do preço. O que esse candle aqui me mostra? Que o preço ele teve uma abertura aqui, ele veio, caiu, depois ele subiu, fez uma máxima com seu fechamento aqui nesse nível, tá? Os candle, eles nos contam algumas histórias. Vamos ver aqui, ó. Se esse candle, esse tipo de candle, acontece no final de um movimento de baixa, vamos dizer aqui, ó, o gráfico ele tá vindo assim, vem aqui, e aí no final do movimento de baixa aparece esse tipo de candle, mais ou menos assim. E porventura ainda acontece de ter um suporte nessa região. Isso sinaliza para nós que existe uma probabilidade de um preço que vinha caindo, ele fique aqui um pouco consolidado e ele comece a subir.
aqui, vou repetir para você. Caso aconteça de aparecer esse tipo de candle no final de uma tendência de baixa, por exemplo, uma linha de tendência de baixa, apareça um candle com esse formato aqui, há uma grande probabilidade desse preço ele começar a subir. E ainda mais se aqui tiver um suporte. Isso que pode acontecer. Algo que pode acontecer também, nós temos então a linha de tendência de baixa. O preço ele vem aqui, linha de tendência de baixa. Chega aqui, o preço ele começa aí a consolidar, ficar lateral. E ao mesmo tempo, o tempo vai passando, aparece esse tipo de candle. Uma vez, aí depois aparece esse candle de força. Isso aumenta mais ainda a probabilidade desse preço subir. Por que isso acontece? Aqui nós temos a abertura e aqui nós temos o fechamento. Quando acontece esse tipo de candle, qual é a história que ele nos conta? Quando o preço abriu aqui, houve entrada de vendedores, jogando esse preço aqui para baixo. Só que quando chegou neste nível, os compradores começaram a entrar no mercado, fazendo compra. Lembra aquela história do cabo de guerra? Isso aqui é uma batalha entre vendedores e compradores. Nesse caso todo aqui, os compradores eles foram mais fortes que os vendedores, porque o preço estava caindo, veio vindo para baixo e teve uma entrada grande aí de compradores jogando o preço para cima e fechando aqui nesse nível. Poderia acontecer também do fechamento ainda ser um pouquinho abaixo, mas como ficou essa sombra grande para baixo, isso dá indício que os compradores começou a entrar no mercado, podendo um preço que vinha caindo, fazer um padrão aqui parecido com esse e começar a subir. É uma probabilidade muito grande, tá? Disso acontecer. Esse outro candle aqui, ele é um candle negativo. A abertura desse candle foi aqui nesse nível, foi a abertura, e o fechamento foi aqui nesse nível. Ele tem aqui uma mínima e ele tem também uma máxima. O que aconteceu? O que esse candle nos mostra aqui? Quando teve a abertura do candle, começou a entrar compradores logo após aí a abertura desse candle. Começou a entrar compradores, jogando o preço para cima. Mas quando o preço chegou aqui nesse nível, começou a entrada de vendedores, fazendo que o preço que estava subindo comece a cair. Começou a cair e o fechamento acabou aqui nesse nível, mostrando que o preço ele pode começar a cair. O que podemos ter? Podemos ter uma linha de tendência de alta, desenhar aqui no canto, ó, uma linha de tendência de alta, e aí em algum momento dessa linha de tendência de alta apareça esse tipo de candle. É um candle de rejeição que a gente chama, rejeição do preço. O preço ele tentou subir, ele ainda tentou subir, mas aí ele acabou caindo e fechando aqui assim, dando indício que essa LTA, essa linha de tendência de alta, ela pode ter chegado no seu fim, ou ter tido uma exaustão, e esse preço ele começar a cair. Quando aparece esse tipo de candle. Quando aparece esse tipo de candle no final de uma linha de tendência de alta probabilidade de reversão do preço ou uma correção do preço. E quando acontece esse tipo de candle no final de uma linha de tendência de baixa, alta probabilidade de reversão do preço, de um preço que vinha caindo, encontrar aquele candle ali, formou aquele candle, um pavio grande para baixo, o preço pode ir para cima. Pavio grande para cima e o corpo para baixo, um forte indício que esse preço ele pode cair. Isso que esse tipo de candle representa para nós. Esses candle aparecendo, ele pode ser tanto na linha de tendência de alta, como também na linha de tendência de baixa, assim como também em suporte e resistência. Esse é o tipo de sinal, no caso desse, se aparecer no suporte, há um indício aí que esse preço ele pode subir. Quando chegar na resistência e formar aí esse tipo de candle com um pavio grande para cima, é um
sinal que esse preço ele pode cair. Fez novamente, ou esse tipo de candle, uma sombra grande, ou esse tipo de candle aqui, ó, o de força, que é o candle com o corpo maior que o pavio, é um indício que esse preço ele pode bater aqui e subir. Quando subir, chegou na resistência, fez um candle assim e ele não continuou subindo, possa ser que ele venha aqui para baixo. E assim o preço vai caminhando. Vamos ver agora alguns exemplos. Aqui tem um exemplo, já até coloquei que é uma retração Fibonacci. Aqui tem um exemplo, ó, o preço ele veio caindo, aí ele subiu e depois ele caiu novamente. Olha esse tipo de candle que formou aqui, ó. Ele não tem pavio para cima e tem um pavio grande para baixo. Isso aqui pode ser um indício que o preço ele pode estar revertendo e subindo. Aqui é uma tendência de alta, aqui é uma tendência de alta, veio aqui, fez esse candle, e aí nós entraríamos com uma compra nesse nível, para o preço aí, então, com a expectativa do preço subir. E repare que o preço, ele não sobe em linha reta, o preço ele não sobe em linha reta. Ele subiu aqui, caiu, subiu novamente, fez um topinho, caiu, subiu novamente, fez um topo, caiu. Se nós for ver aqui, ó, aqui tem uma resistência e olha o que o preço fez. Ele subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, bateu na resistência, caiu para descansar, pegar força para depois ele romper. E aí ele volta de novo. Isso que era uma resistência passa a ser um suporte. Ele fica aqui nessa região, sobe, descansa, sobe para depois ele ficar lateral. Isso que a gente vai estar utilizando os candle tanto de força, que são esses candle grande igual está aqui, e o candle de rejeição. No caso de uma queda, se aparecer um candle assim, ele pode ser tanto verde como vermelho. O que nós vamos prestar atenção é o tamanho do pavio que está embaixo. Lembrando que isso tem que ser uma tendência aí de baixa. Se for uma tendência de alta, nós queremos que no final da tendência apareça um candle desse jeito aqui, vermelho, ou pode ser verde também, o que importa é o tamanho do pavio, e queremos que apareça também, ou possa aparecer também, um candle de força vendedora. Isso no final de uma tendência de alta, o que poderia ser no final de uma tendência de alta. Para nós entrar em operação vendido. Aqui eu coloquei retração Fibonacci. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei para você que o preço não sobe em linha reta? O preço ele vai subindo fazendo zigue-zague. Quando o preço ele dá essa volta aqui, ó, a gente pode estar medindo mais ou menos até onde esse preço pode ir. E para realizar essa medição, nós utilizamos retração Fibonacci. É uma ferramenta que está disponível na plataforma MT5, que são essas linhas aqui, ó. Repare que aqui tem uma numeração 0, aqui tem a numeração 23, 38, 50, 61.8, 78.6 e 100. Quando a gente pega essa ferramenta Fibonacci, a gente escolhe que dá um clique nela na plataforma, a gente dá um clique nela na plataforma, a gente vai clicar aqui no fundo e arrastar até o topo, de um fundo até o próximo topo. E nós vamos esperar que essa retração apareça em um desses níveis, em especial nesses níveis aqui, ó, de 38.2 até 61.8, até nessa região que nós iremos aguardar que apareça o tipo de candle de rejeição ou de força para esse preço, nesse caso, continuar a subir. Para a gente ver como vai ser a linha de tendência de alta. Pegando aqui, ó, aqui tem um primeiro ponto. Para a gente traçar uma linha de tendência de alta, a gente precisa de um segundo ponto. Qual que vai ser o segundo ponto? Nós iremos traçar essa retração de Fibonacci e vamos marcar aqui, ó, nós iremos traçar essa linha de Fibonacci e vamos marcar aqui, ó, prestar atenção em 61.8, em 50% e 38.2% da Fibo. Dentro dessa região
região aqui, nós iremos aguardar se vai aparecer esse tipo de candle aqui, ó. Esse tipo de candle, pensando em compra, já que é uma LTA, ou esse tipo de candle seguido aí por esse outro tipo de candle. Só que no caso, vou pintar ele aqui de verde para ficar melhor. Esse tipo de candle, um pavio grande embaixo e mais esse tipo de candle aqui também, para ajudar aí na nossa probabilidade aí de compra. E foi mais ou menos o que aconteceu. Esse candle aqui, ó, ele é vermelho, ele tá desse jeito aqui, ó. Ele tá aqui assim, ó, um corpo até que grande, porém a sua sombra é maior. E o candle seguinte, se a sombra tá maior, a gente tá pensando aqui, de repente, entrada de compradores. E aparece aqui, ó, esse outro candle já logo na sequência, um candle de força comprador. Isso aqui nos dá indício que o preço ele pode subir depois de uma tendência de baixa. Esse preço ele poderá subir. E se você reparar aqui, ó, o preço ele veio caindo, não chega a ser uma linha de tendência de baixa, mas é uma queda do preço. Chegou nessa região aqui, ó, de 61.8 e deixou esse tipo de candle. Nós vamos esperar qual é o candle seguinte, foi um candle de força compradora. E nós entraríamos numa operação de compra aqui nesse nível. Essa operação, você vai ver, depois que você tiver um entendimento maior, você vai saber que essa operação no início ela ficou negativa, que ela veio até aqui, para depois ela ficar positiva, fez aqui uma correção que nós chamamos de pullback, subiu, fez um outro pullback, subiu. E aqui seria mais ou menos, o nosso ganho seria mais ou menos nesse nível aqui, ó. Essas são as coisas que você vai estar aí aprendendo a partir de agora, como você vai estar fazendo esse tipo de operação. Entrando numa operação aqui nesse nível de compra e o preço subiu, alcançou esse nível, essa operação vai estar positiva, vai ser o nosso ganho. Aqui vai ser o lucro, onde lá na conta o saldo aumenta. E é assim, esses tipos de operações que nós iremos estar realizando. Isso daqui, ó, é uma linha de tendência de alta com a Fibonacci, no caso chegou até 78.6, com fechamento próximo à zona de 61.8. Subiu, quando cai aqui faz essa retração, a gente chama essa retração de pullback, e aí subiu, retração ou pullback caindo para depois subir. É assim que nós vamos estar utilizando a Fibonacci, retração Fibonacci, linha de tendência de alta, mais o padrão do candle. Esse gráfico aqui é um gráfico do euro USD. O euro, aqui no caso, é a moeda base. É a moeda base. Vou já até adiantar um pouco os próximos assuntos que vai vir. O euro é a moeda base porque está vindo primeiro no par de moeda. Se o gráfico subiu, está subindo, nós entendemos que o euro, nesse dia, ele está forte, então ele está para cima, e o dólar está fraco. Se está acontecendo isso, do euro forte e o dólar fraco, como o euro é a moeda base, esse gráfico vai estar subindo. Só que ele não sobe linha reta. Ele subiu, como eu te falei, caiu, e aí ele subiu novamente. É assim que o preço vai movimentando no mercado financeiro. E é utilizando esse tipo de análise técnica que o trader consegue ser lucrativo no mercado financeiro. Vamos ver qual é o próximo slide? O próximo slide é uma linha de tendência de baixa e usando aí a Fibonacci. Aqui na linha de tendência de baixa, o preço partiu daqui e veio até aqui embaixo, fazendo um fundo. Aqui é um fundo. Também é euro USD, viu? Linha de tendência de baixa mais Fibo. E aqui é um topo. O preço caiu, fez um fundo. Subiu, fez um topo. E ele subiu até a região de 61,8%. Essa região de 61,8%, 38,2% e 50% é uma região que nós temos que ficar bem atento aí, que é onde normalmente, quando o preço está em tendência, seja uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, é uma região de preço que o preço costuma voltar, ficar um pouco e depois continuar o seu movimento, e depois continuar a sua tendência, seja ela de alta ou seja ela de baixa. Aqui no caso, então, topo aqui em cima e um fundo aqui. O preço desceu, subiu e fez um topo. Repara que nesse topo tem candle verde, vermelho, mas olha o tamanho dos pavios. Não é nenhum dos candle parecido com aqueles candle que nós vimos, que é o candle de força e o candle de rejeição.
Aqui no caso vai vendedor, pavio grande, ou força compradora, ou rejeição comprador. A gente está procurando esse tipo de candle aqui no gráfico. E nesse caso aqui não apareceu. Apareceu um aqui, força de venda para baixo, com a expectativa do preço cair, ele acabou caindo. E nós estamos vendo aqui a retração Fibonacci, que é o pullback. Chegou aqui, não apareceu nenhum desses candles. O preço ficou aqui, ó, em 61,8. Isso aqui a gente vai considerar uma resistência e aqui embaixo no zero a gente pode considerar um suporte. O preço veio aqui, consolidou, ficou lateral e depois desse período aqui lateral, ó, se nós for colocar aqui, ó, 23,6, aqui um suporte e aqui uma resistência. O preço subiu, bateu na resistência, caiu, bateu nesse suporte, subiu novamente, não conseguiu passar a resistência, caiu, ficou aqui lateral, fez um candle de força comprador, mas não teve força para subir e na sequência fez um candle de força vendedora, perto de um suporte, confirmando depois o rompimento e a venda aí com lucro aqui embaixo. Isso é que esse gráfico está mostrando nesse período aqui. Como eu falei, também é o euro USD. O euro USD tendência de baixa e FIBO de 61,8. Se aqui está caindo e o euro é a moeda base, nós então sabemos o seguinte, que nesse dia o euro estava fraco, estava para baixo e o dólar estava forte, estava para cima. Se o euro aqui é a base e ele está forte, então o gráfico sobe. Se o euro aqui é moeda base e tá fraco, então ele vai cair. É assim que o mercado vai se movimentando. São dessas maneiras que nós vamos aí criando habilidades, para poder se tornar aí um trader consistente e um trader lucrativo no mercado financeiro. Tudo isso que você viu até o momento são habilidades já para você ir fixando na sua memória para nós aplicar na aula prática. Agora pode aparecer que está tudo aí confuso aí para você, mas conforme nós for colocando na aula prática e você for fazendo, você verá como tudo que eu falei até agora, tudo que você assistiu até o momento, fará sentido no momento das operações. Uma outra habilidade que nós vamos ter, que nós vamos utilizar, são médias móveis. Médias móveis é um indicador que nós utilizamos para ver a direção do preço. O que são as médias móveis? Quando a gente for usar a média móvel, o que a gente vai fazer? A média móvel, ela vai servir para nós ter aí a direção do preço. O que esse preço está fazendo? Então, se a gente pegar uma sequência de um período, por exemplo, um período de 10. Período de 10. Que período é esse? Período de preço. Então, período de preço, 10, significa o quê? Que nós estamos pegando 10 candles. Esses candles têm suas numerações, seus preços, né, no caso, e vai ser dividido, a plataforma mesmo faz. Será dividido por 10. Fazendo isso, nós teremos uma numeração. Por exemplo, a gente pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, no caso, 10 períodos, nós pegar essa numeração aqui e dividir por 10, teremos um resultado X. E aí, o que vai acontecer? Nesse período de 10, será traçado uma média móvel, uma linha. E essa média móvel pode ser para cima, para baixo ou ficar lateral. E aqui no desenho ao fundo, tem um exemplo da média móvel. Eu não sei quantos períodos que está aqui, mas repare o seguinte, ó. Eu quero que você repare. Aqui são duas médias móveis. Tem um jeito de você configurar essa média móvel. E você vai reparar o seguinte, o que ela vai nos auxiliar para ver aí a direção do preço. Aqui essa média móvel, tá aqui essa mais escura e tá essa marrom. Quando essa marrom cruzou aqui, olha o que aconteceu. Teve esse candle aqui, ó, de força vendedora. A abertura aqui em cima, fechamento aqui embaixo. Isso aqui é indício que esse preço ele poderá cair. Quando veio o candle seguinte, ele ameaçou
ameaçou cair, mas ele subiu. Ele subiu, mas aí ele caiu de novo e se tornou um candle aí vendedor também, de força vendedora. Porém, ele não está no final, de uma tendência de alta, mas ele está aqui nos dizendo que esse preço ele poderá cair. Esse preço ele poderá cair e a média móvel está atravessando, no caso aqui a marrom. Se essa marrom atravessar para baixo, nós vamos pensar em venda. E ainda mais que tem esse candle aqui de venda, e isso reforça também a nossa venda. Então, o que aconteceu? Aqui no caso, o que aconteceu? Aconteceu o que nós esperávamos. O preço, ele caiu. Ele caiu, chegou num determinado ponto, a gente pode falar que é um suporte, ele parou de cair, subiu, fez talvez aqui uma resistência, voltou a cair. Quando ele caiu aqui de novo no suporte, ele fez um candle parecido com um candle de rejeição, mas ele ainda não tá bonito. Ele ainda não tá aí de acordo com o candle que eu gosto aí para entrar na operação. Porém, fez esse movimento aqui, a linha marrom passou para cima. Quando a linha marrom passou para cima, nós iremos pensar em compra. Fez o candle de comprador aqui, de força compradora aqui, e depois esse preço ele ficou enrolando aqui, ó, ficou consolidado, ficou lateralizado e aí ele subiu. Aí ficou de novo enrolando aqui, subiu um pouco, fez um candle de rejeição vendedora aqui, ameaçou até cair, mas ele continuou subindo. E nós temos que ter aí a habilidade, testando primeiro numa conta demonstrativa, para pegar essas movimentações, para pegar essa movimentação de queda, depois sobe, cai de novo e sobe. Nós vamos criar habilidade para pegar esse tipo de operações. E aí você repara que o preço aqui, ó, fez uma linha de tendência de alta, o preço ele veio, ficou lateral aqui, ficou caindo, ó. Se você reparar, ó, topo, topo mais alto, topo mais alto, topo mais alto e topo mais alto. Aqui é um fundo, ó, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. E isso é uma linha de tendência de alta. Depois o preço ele veio e rompeu aqui, ó, um candle aí de força vendedora. A linha marrom atravessou para baixo aqui, ó, e o candle só apareceu momentos depois. Aqui operação de venda, o preço ele voltou, deixando essa operação negativa, mas depois ele foi para o âmbito positivo até chegar no gain, no stop gain. E se você reparar aqui, ó, aqui que é o suporte, ó, se você traçar uma linha dessa região aqui que é um suporte e passar para cá, ó, repare que o preço ele subiu, o preço subiu, caiu até esse suporte, chegou até romper, depois fechou para cima, rompeu para baixo de novo, ele sobe e fica aqui nessa região. Ameaçou subir, a linha até cruzou aqui, ó, candle de força compradora, o preço ameaçou subir, mas aqui ele caiu, aí eu não sei dizer para você até onde que ele caiu, ou se ele de repente deixou um candle desse jeito aqui, ó, um pavio para baixo, um pouquinho para cima às vezes, para depois ele subir. E assim o preço ele vai caminhando. Padrões gráficos. Padrões gráficos. Existem alguns padrões que irão nos auxiliar nessa nossa tomada de decisão de compra e de venda. Como eu já falei anteriormente, são habilidades que nós iremos testar na conta demonstrativa para realizar nossas operações, seja ela de compra ou seja ela de venda. Tem um padrão gráfico chamado topo duplo. O que é um topo duplo? Houve aqui um aumento do preço e chegou numa região onde o preço ele não conseguiu passar. E nós podemos considerar aqui essa região o topo. Aqui nesse caso, topo 1. Repare que o preço ficou aqui nessa região, então aqui nós temos uma resistência. O preço ele teve uma alta, chegou numa região de preço aqui que ele por algum motivo não conseguiu passar. Fez aqui então essa resistência. O preço ele ameaçou cair aqui, subiu, caiu aqui, subiu novamente, caiu aqui e aqui nós traçamos essa região tanto aqui como aqui, um suporte. Chegou aqui nesse suporte, não deu aparentemente um sinal de compra, ele ficou aqui lateralizado, consolidado e olha aqui, ó, força compradora, candle positivo, demorou
estourou, mas acabou subindo aqui, ó. Ele também caiu, verdade, mas ele também subiu e ficou aqui preso, nessa resistência. Depois o preço aqui, ele subiu e caiu. Isso daqui, esse ponto aqui, nós vamos chamar de topo 2, o segundo topo. Com isso, nós teremos juntando esse topo 1 com o topo 2, teremos o topo duplo, que ele acontece após um forte movimento de alta no preço. Acontecendo isso, o que nós vamos esperar que aconteça? Que esse preço, ele rompa aqui para baixo e esse preço, ele caia. E nós podemos mensurar, a gente pode medir mais ou menos até onde esse preço ele pode cair. E ele pode cair, tá vendo aqui esse pavio, ou esse pavio? Nós vamos medir esse pavio daqui até aqui, ó, até um pouquinho abaixo dessa linha escura aqui, ó, da neckline, que é a linha do pescoço. Nós vamos medir até aqui. Esse tanto aqui, ó, dessa barrinha que eu coloquei aqui, ó, na horizontal, até aqui, assim, nós vamos imaginar que esse preço ele vai cair. E ele vai cair o tamanho dessa barra aqui vertical. Então ele tem que cair mais ou menos daqui, na verdade um pouquinho mais alto, até aqui mais ou menos, ó. E coincide com esse suporte aqui, ó. Nós vamos pegar a operação, eu gosto de colocar o meu alvo do ganho não exatamente em cima do suporte ou a resistência. Eu gosto de deixar um espaço para ter uma maior probabilidade de ganho na operação. A operação ser mais ou menos aqui, ó, deste tamanho. No próximo slide, você vai ver o que aconteceu após esse movimento. Topo duplo, aqui está, ó, é a mesma figura. Aqui está o topo 1 e aqui está o topo 2. O preço subiu, fez esse topo aqui. Esse topo duplo não está dos mais bonitos. Existem alguns outros topos que a gente consegue identificar melhor. Mas aqui é o primeiro topo, aqui é o segundo, que é a mesma figura da figura anterior. Temos o topo duplo. O preço veio aqui, subiu. Aqui foi a resistência que eu tinha colocado lá, correto? Aqui embaixo o suporte. Ele rompeu. A entrada está aqui, dessa operação a entrada está aqui. E a distância do alvo está aqui, ó. Está até mais longe do que eu tinha colocado no desenho anterior. Aqui está o suporte. O alvo vai ser o quê? Uma entrada na operação aqui nesse nível, uma entrada de venda para cair e chegar até esse ponto aqui, ó. E aqui nessa região é onde eu estarei realizando o lucro. E repare que o quê? Essa distância do rompimento da neckline até aqui é praticamente a mesma distância daqui, dessa linha do pescoço, até esse pavio aqui, ó, até a máxima, até essa resistência. É a mesma distância. Pode ser a mesma distância, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Vamos para um outro exemplo de padrão gráfico. O outro exemplo de padrão gráfico é o fundo duplo. Retomando um pouco aqui, o topo duplo ele vai aparecer após uma forte alta. Após uma forte alta, o preço subiu e nós temos um topo. Já o fundo duplo, o que acontece? Ele vai aparecer após uma forte queda. E nós vamos ter aqui, ó, nessa região. Aqui é o fundo 1 e aqui é o fundo 2, tendo aí o fundo duplo. E aqui nessa região acaba sendo um suporte e aqui a neckline acaba sendo uma resistência. Se tem um fundo duplo, nós imaginamos que o quê? Que o preço após uma forte queda, encontra um suporte, tenta subir, encontra uma resistência, depois ele volta e faz um outro suporte, um outro fundo, né, tocando no suporte. O que nós imaginamos? Além de estar no suporte, teve o candle aqui de força vendedora, em seguida um candle de força compradora. Nós podemos entrar numa operação comprada aqui nesse nível, esperando que esse preço ele suba. Ou outra coisa que nós podemos fazer é entrar na operação quando essa resistência for rompida, esperando que o tamanho que tem daqui até aqui embaixo alcance aqui em cima, ou alcance o que seria, aqui não tem um candle anterior, o que seria aqui uma resistência. Então o que a gente iria fazer? Uma entrada de operação, que nós iríamos fazer? Uma entrada de operação aqui nessa região de preço, com o alvo
alvo até aqui. E isso é uma entrada um pouquinho mais agressiva, vamos dizer assim. Ou poderíamos aguardar o rompimento da neckline, da linha do pescoço, para pegar uma operação mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Eu não vou conseguir levantar, puxar, eu não vou conseguir puxar essa barra até em cima, mas seria daqui esse tamanho para esse tamanho aqui em cima. Repare que nesse caso o tamanho ficou até um pouco menor. Se a gente for pegar, comparar esse com esse, por que ficou um pouco menor? Por conta desse topo que está aqui, ó. Eu não vou colocar o ganho, eu não costumo colocar o ganho exatamente na resistência. Eu costumo colocar o ganho um pouquinho abaixo, que aí aumenta a minha probabilidade de acerto. Vamos ver no próximo slide o que aconteceu? Repare, ó, é o mesmo slide, né? Só que aí com a sequência. Olha o que aconteceu, ó. Aconteceu aquilo que eu te falei no slide anterior. Ele veio, caiu, fez aqui um fundo, tentou subir, não subiu, deixou aqui uma provável aí resistência. Aí o preço caiu novamente e fez o segundo fundo. Depois que ele fez o segundo fundo, ele acabou aí subindo. Aqui no caso dessa entrada, esperou o rompimento da resistência para poder entrar em operação. O preço ele segurou para depois subir. E repare que o preço, ó, ele veio bem próximo aqui do topo, ó, bem próximo aí do topo. Por que que eu gosto de colocar o ganho um pouquinho antes do topo? Porque pode acontecer de chegar próximo da resistência e esse preço voltar. E essa operação acabar ficando no 0 a 0 ou até mesmo voltar e pegar o meu stop loss. Coisas que você vai aprender logo adiante. Isso que acontece aí no fundo duplo e no topo duplo. Eu vou retornar um pouco lá no fundo duplo, lá no topo duplo, para você ver o seguinte. Retomando aqui o topo duplo, além de ser um padrão gráfico, algumas pessoas colocam também figura gráfica. O que seria isso aqui, ó? Um M. Isso aqui seria um M. É um topo duplo, um M. Algumas pessoas chamam. Esse M significa o quê? Quando acontece aqui o M, a gente pode fazer duas coisas. A gente pode traçar a linha de tendência de alta aqui. Quando tem um rompimento dessa linha, dessa tendência, a gente pode entrar na operação aqui, vendido, para poder pegar um tamanho maior na operação. Ou entrar aqui, igual eu te falei. Isso é o M, no topo duplo. Quando a gente está falando do fundo duplo, nós estamos falando de uma outra figura gráfica, que é o W. Então veio aqui, fez esse fundo, subiu aqui, segurou, desceu aqui, fez esse outro fundo e subiu. Isso aqui, ó, é um W. Quando romper aqui o W, no caso mais embaixo, quando romper aqui o W, esse preço ele tende a subir o tamanho do W. Ou ele sobe o tamanho do W, ou lá no caso do M, ele desce o tamanho do M. Isso é uma coisa aí de figura gráfica, tá? Dentro do padrão gráfico, que no caso é fundo duplo, algumas pessoas chamam de W, ou topo duplo, ou topo duplo, algumas pessoas chamam de M. O que faz o gráfico subir ou descer no mercado de Forex? A lei da oferta e da procura. Nós já sabemos quais são as principais moedas. São o dólar, o euro, o ien, a libra, o dólar canadense, o dólar australiano e o dólar neozelandês. Nós também já conhecemos os principais pares de moeda, que é o euro USD, o USD-JPY, GBP USD, o USD-CHF, o USD-CAD, AUD USD e NZD USD. Vamos usar aqui no exemplo o USD-BRL, o dólar norte-americano contra o real brasileiro. Apesar o quê? Que o USD-BRL não faz parte das moedas principais, mas para melhor entendimento, eu vou colocar o real contra o dólar, ou o dólar contra o real. Vamos dizer que um grupo de pessoas decida ir para Miami, aqui do Brasil, vai para Miami. Um grupo grande de pessoas ou de investidores. E vão querer gastar lá. Para poder gastar lá, o que essas pessoas vão ter que fazer? Elas vão ter que comprar dólar, USD. Então se procura uma casa de câmbio, uma cabine de câmbio, para poder comprar dólar. Quando se compra o dólar, esse dólar ele fica mais forte, porque está comprando dólar. Para comprar dólar, vai ter que gastar o dinheiro real, o real brasileiro. Se compra dólar, o dólar fica forte e o real fica fraco. Por que que o real fica fraco? Porque esse grupo
grupo de pessoas vai estar comprando dólar para gastar nos Estados Unidos. Então é como se estivesse mandando dinheiro real para os Estados Unidos, tá deixando o Brasil com menos dinheiro. E se tem menos dinheiro, o real brasileiro ele fica mais fraco. Quando nós for olhar, se a gente for reparar, o que vai acontecer? Ó, a gente vai ver o dólar subindo, valorizando e o real caindo. Vamos imaginar que por algum motivo o Brasil pretende fazer um tesouro direto com uma rentabilidade de 30%, em 10 anos. Tesouro direto, a taxa Selic, 30%. Isso eu estou até exagerando aqui para você entender melhor. Isso significa o quê? Que mais pessoas vão investir no tesouro direto. Não apenas o brasileiro, mas como vai atrair investidores de fora do Brasil. E vamos imaginar que esses investidores, eles têm o dólar. Pode ser dos Estados Unidos mesmo. E para investir no Tesouro Direto, é necessário real brasileiro, BRL. Deixa aqui, real brasileiro, real. Então a pessoa vai se desfazer do dólar ou vai pegar o dólar para comprar real. Vai estar mandando mais dólar para o Brasil. E esse dólar vai continuar no Brasil. Então isso que acontece. Se a pessoa está comprando real, o real comprando BRL, o real ele vai estar para cima, ele vai estar forte, vai estar valorizado. E o dólar, ele vai estar fraco mediante o real, porque o investidor está pegando o dólar para poder comprar real e todo esse dinheiro vai continuar no Brasil. E nós vamos ter a seguinte situação: o BRL forte, valorizado, e o dólar caindo. E quando a gente for olhar no gráfico, nesse cenário, o USD-BRL, nós vamos ver que esse gráfico, o preço do dólar, vai estar em queda, vai estar trabalhando em queda, vai estar trabalhando em queda nesse dia. É isso que vai acontecer. Agora, se o real sai do Brasil e vai lá para Miami, então está comprando dólar, esse gráfico ele vai trabalhar em alta e o dólar vai ficando mais caro, porque vai ter menos dinheiro no Brasil. Esse é o conceito básico para você entender o que faz o gráfico subir ou cair, que vai ser a lei aí da oferta e da procura. Se está comprando dólar, o dólar está ficando forte. Se está comprando real e esse real está sendo comprado com dólar, o dólar está ficando fraco e o real está ficando forte. O conceito básico é esse. E qual é a importância de saber a força da moeda? Operações nos principais pares de moeda, que são os pares de moeda que nós iremos trabalhar. Vamos imaginar que é um dia de dólar forte. Quando a gente for dar uma olhada para ver a força do dólar, a gente vai observar o seguinte: se é um dia com dólar forte, os pares de moeda que o dólar for moeda base, esse par de moeda vai estar subindo, estará para cima. E se o dólar não for a moeda base, for a segunda moeda, no caso aqui assim, esse gráfico ele vai estar caindo. Isso que vai estar acontecendo no gráfico. Se nós quando nós fazer a nossa análise, avaliar o mercado e nós acreditar que o dólar está forte, então os pares de moeda, o USD-JPY, o USD-CHF e o USD-CAD, eles têm que estar subindo. Euro-USD, NZD-USD, AUD-USD e GBP-USD, eles deverão estar caindo. Essa é a relação que nós iremos fazer quando o dólar estiver forte. Se porventura o dólar, vamos riscar aqui, se o dólar estiver fraco, dólar fraco, USD fraco. O que vai acontecer? Se o dólar estiver fraco, onde o dólar é moeda base, vai estar caindo, vai ser o contrário. Aqui vai estar caindo e aqui estará subindo, se o dólar estiver fraco. Nós iremos basear nossas operações
principalmente nisso, em saber como que está a força do dólar no momento que nós estiver realizando a operação. Se o dólar estiver forte, a gente vai imaginar nos pares de moeda que ele é moeda base, esse par de moeda vai estar subindo, e se ele não for, e se ele for a segunda moeda no par de moeda, esse gráfico estará caindo. Quando nós for realizar a nossa análise e por algum motivo nós acreditar que o dólar está fraco, o que nós iremos ter então, onde o dólar for moeda base, o preço estará caindo, e onde o dólar for a moeda, for o segundo par de moeda, esse par de moeda estará subindo. Assim que nós iremos estar operando, realizando nossas operações e tendo aí os nossos lucros. Na próxima aula, nós vamos ver como realizar a análise sentimental e a análise fundamentalista. Até agora eu mostrei aí para você a análise técnica, e nós vamos estar dando uma olhada aí na análise sentimental, já para você ter uma noção, e também na análise fundamentalista. Como nós iremos fazer para ter essa análise aí? A análise sentimental, já para você ter uma ideia, é para saber o sentimento do mercado, se o mercado está altista ou baixista, ou seja, se estiver altista, é um mercado aí de alta, um dólar forte, um mercado trabalhando em alta, ou um mercado baixista, o mercado está em baixa, o dólar vai estar trabalhando em baixa. Baseado nisso é que nós iremos fazer uma análise baseado no sentimento do mercado. E nós vamos aprender também como estar pesquisando e elaborando a nossa análise fundamentalista. Obrigado por você ter assistido essa aula e vamos para a próxima.